Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa visita Santuário Nossa Senhora da Piedade para avaliar impactos da mineração. Cientistas criam coração humano usando tecnologia 3D e ainda a cobertura da Semana Santa na capital. Isso e mais você confere agora no Horizonte Notícia. O arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo passou a tarde de terça-feira na Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição, onde presidiu missa destinada aos enfermos. Confira como foi a visita na reportagem de Raquel Capanema. Dom Valmor foi recebido com música, fé e emoção. A maioria dos 55 moradores assistidos pela Casa de Apoio o esperava ansiosamente. Em seguida, Dom Valmor celebrou uma missa e falou sobre a importância da caridade e da solidariedade. Se Deus não fosse misericordioso para conosco, o que seria de nós? Por isso, somos chamados a ser, olhando para Ele, misericordiosos uns com os outros, sobretudo com os pobres e sofredores. Esta é uma lição que a gente precisa aprender, porque ainda não somos uma sociedade à altura da solidariedade. É uma lição para qualificar a nossa cidadania e para vivermos a nossa fé autenticamente. Por isso, precisamos ir ao encontro dos pobres, dos que sofrem, para sentirmos como Deus vem ao nosso encontro. A atividade em plena Semana Santa é também um convite às comunidades de fé a se aproximarem dos mais pobres e dos desamparados. O trabalho voluntário ele gera um benefício de mão dupla. Os usuários, quando recebem a acolhida, quando recebem a visita de um voluntário, de uma pessoa que se dispõe a vir ajudar, a conhecer a casa, dar um pouquinho do seu tempo, ele está levando um pouco da história para essa pessoa. Ao mesmo tempo, essa pessoa que visita conhece um pouco da realidade e sai dali extremamente impactada. Tanto é que voltam várias vezes. E você que está aí, se puder, tenha essa disponibilidade de vir na Casa de Apoio, nos conhecer e ser impactado por esse trabalho. E não há sombra de dúvida de que todos são transformados, os que ajudam e os que são acolhidos. Estou muito feliz, entendeu? 1000 vezes eu ficar aqui dentro que ficar no meio da rua. É uma maravilha, a casa de Deus mesmo, essa aqui, ó. É a bênção de Deus. Eu agradeço a Deus todo dia por ter me escolhido para trazer para aqui. O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu reconstruir a Notre Dame após o incêndio que destruiu parte da emblemática Catedral Gótica, comovendo o país e o mundo inteiro. Os parisienses estão de luto após o incêndio na Catedral de Notre Dame. Muitos foram até o local para ver de perto os estragos no ícone da capital francesa, que inspirou livros e filmes. O procurador de Paris afirmou nesta terça-feira que as autoridades privilegiam a pista de acidente e que nada aponta para um ato voluntário. A suspeita é que a origem do fogo esteja relacionada às obras de restauração. Operários que trabalhavam na reforma já foram ouvidos. A Polícia Judicial mobilizou quase 50 investigadores para apurar o que levou ao incêndio. O presidente Emmanuel Macron afirmou estar comprometido com a reconstrução e sinalizou que vai lançar uma campanha nacional para a arrecadação de recursos. Doadores privados já estão se mobilizando para financiar a reconstrução da igreja. Para este trabalho, serão necessários artesãos especializados em madeiras raras. 83 dias após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na Grande BH, equipes do Corpo de Bombeiros seguem na cidade em busca de 48 pessoas que continuam desaparecidas. Ao todo, 229 mortes foram confirmadas, segundo a Defesa Civil Estadual. Apesar das chuvas de ontem, as buscas seguirão a pé e com botes pelo rio Paraopeba. E a missa da unidade, que será realizada nesta quinta-feira no Mineirinho, fará uma homenagem a Brumadinho. O ato também será um alerta sobre os riscos que as barragens com rejeitos de minério oferecem para as comunidades. A missa terá início às 9 horas da manhã, com transmissão pela TV Horizonte e pela Rádio América. Os portões do ginásio serão abertos às 8h30 da manhã. A organização do evento não recomenda a utilização de velas, visto que o ambiente é fechado.
Ficou para o dia 22, na próxima segunda-feira, a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Não houve acordo entre o governo, oposição e Centrão. O orçamento impositivo será votado antes da reforma da Previdência, o que alterou o cronograma do governo, que pretendia concluir a análise da reforma antes da Páscoa. Bom dia, Juliana. Bom dia. Esse atraso, ele pode significar alguma mudança na reforma? Bom dia. Pois é, pode sim. Deputados a favor da reforma da Previdência até tentaram acelerar o debate para antecipar a votação. Eles propuseram, inclusive, abrir mão de discursos e, assim, encurtar a etapa na CCJ. Mas a falta de consenso quanto ao conteúdo do texto proposto evidencia que vários pontos da reforma poderão, sim, sofrer alterações. Enquanto parte dos aliados do governo defende a aprovação da reforma até mesmo antes da Páscoa, a maioria atesta que o debate não avançou. Partidos do bloco conhecido como Centrão, que inclui o Solidariedade, PR, PP, propuseram aos partidos de oposição um acordo para que temas considerados polêmicos fossem retirados do parecer. A alteração em pontos da reforma parece certa. A ideia era barrar já na CCJ itens que não têm relação com a Previdência. Entendi. Quais seriam, Juliana, esses pontos polêmicos? Um dos pontos seria o fim do pagamento da multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, em caso de demissão sem justa causa do trabalhador, que já está aposentado. Constitucionalmente, não pode ser promovida a distinção de trabalhadores aposentados ou não. Outro item discutido foi a retirada da PEC do dispositivo que prevê a retirada da Constituição das regras previdenciárias, o que permitiria alterações mais fáceis na Previdência, mas poderá trazer grande insegurança jurídica. O texto da reforma ele é tão restritivo que a oposição tenta retirar várias questões da votação e, para isso, conta com o apoio, inclusive, de aliados do governo. Um dos temas que desagrada muito é o sistema de capitalização proposto pelo governo, que permitiria que benefícios previdenciários fossem muito menores que o salário mínimo. A redução do valor do LOAS, proposta pelo governo, também poderá sofrer alteração, já que desagradou a sociedade e a maioria dos congressistas. Outro ponto que poderá ser alterado será o da idade mínima. A possibilidade de mudanças de mérito no texto da reforma da Previdência dependerá do encaminhamento que for dado no final do debate. Vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar e ficar atento, né? Porque isso mexe com o futuro de todo mundo. De todo mundo. Juliana, obrigada. Bom dia, viu? Bom dia. Deputados da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizaram na tarde desta terça-feira uma visita ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, para avaliar os possíveis impactos da mineração no patrimônio cultural. Os deputados e demais autoridades se reuniram ao pé da serra. A visita técnica foi pedida pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, mas também contou com a participação de parlamentares que integram a Comissão de Meio Ambiente. Aqui a gente percebe que a fala que a mineradora traz, que dentro do santuário não se avista a área com a mineração, ela é uma inverdade. Daqui mesmo, onde a gente está na Casa de Retiro, a gente já avista lá na divisa já uma área da montanha que está dentro do santuário, já danificada, já realmente toda corrompida, sem vegetação. Uma reunião da Câmara Minerária do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, no dia 22 de fevereiro, autorizou a retomada da atividade mineradora aqui na Serra da Piedade. Desde então, parlamentares estão empenhados para reverter a situação, já que o local é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hilda é integrante do movimento SOS Serra da Piedade e trabalha há quase 20 anos na preservação ambiental da área. Hoje, nós estamos vendo aí eles fazendo, por exemplo, retirando um fino, a título de que iria romper. Era uma pilha, não tinha nada de rompimento, era uma pilha seca, mas para enganar, inclusive as autoridades, dizia que aquilo ia desmoronar, que aquilo ia descer. Infelizmente, com a contribuição, inclusive, do DNPM, que deu um relatório que tinha uma fenda, que ia desabar. Essa serra nunca vai desabar. Essa serra nós queremos protegida. A serra abrange os municípios de Sabará e Caeté.
Os prefeitos das duas cidades também acompanharam o encontro. Hoje a Serra da Piedade recebe mais de 500 mil de turistas ano, então é muito importante unir força para a gente preservar esse monumento que é muito importante não só para Minas Gerais, mas como o Brasil e para o mundo. A Serra deve ser um lugar, um espaço de preservação absoluta. Nós não admitimos devastação aqui nesse território. Então, esses membros da Assembleia Legislativa, deputados, vereadores, prefeitos que estão aqui conosco hoje, é para nós um marco de esperança de que a gente vai conseguir realmente construir novos tempos em Minas Gerais com essa nossa defesa absoluta da arquidiocese. E cientistas israelenses conseguiram criar um pequeno coração humano usando tecnologia 3D. O órgão foi feito com tecidos humanos e pode ajudar no tratamento de doenças cardiovasculares. Uma equipe da Universidade de Tel Aviv apresentou nesta segunda-feira um protótipo de coração humano impresso com tecnologia 3D com tecidos humanos e vasos sanguíneos. A descoberta pode ser um grande avanço no tratamento das doenças cardiovasculares e na prevenção da rejeição dos transplantes. Os cientistas apresentaram à imprensa o coração inerte, do tamanho de uma cereja, imerso em um líquido. Tal de Vir, chefe do Laboratório de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, explicou que é a primeira vez que se imprime um coração integralmente, com suas células e seus vasos sanguíneos. Para o pesquisador, o outro grande avanço é que ele foi impresso com o material do próprio paciente. Apesar do anúncio, os cientistas destacaram que será necessário superar muitos obstáculos antes que os corações em 3D possam ser usados em transplantes. Os cientistas consideram que os pesquisadores devem iniciar os trabalhos com órgãos mais simples do que o coração. A revista Advanced Science publicou o trabalho dos pesquisadores israelenses. O Horizonte Notícia termina agora. Nós voltamos na sexta-feira às 8h45 da manhã. Eu te espero. Boa quarta-feira. Até lá.